uma artista visionária belga que adotou uma abordagem profundamente pessoal e esteticamente própria à forma do filme, a utilizando para explorar tempo, espaço, memória, sexualidade, o cotidiano e muito mais. Seu cinema, dos experimentos mais ensaísticos ao documentário mais direto, tem muitas faces. Quer saber mais e conhecer alguns filmes dessa diretora incrível? Então chega aí que hoje eu vou indicar um caminho pela filmografia básica de Chantal Akerman para vocês. Chantal nasceu em Bruxelas, na Bélgica, em 6 de junho de 1950 e ela era filha de uma família de judeus que foram vítimas do Holocausto polonês. Ela sempre foi extremamente próxima da sua mãe, que sempre a incentivava a ter uma carreira e não ser apenas uma dona de casa como ela acabou sendo. Essa relação da Chantal com a sua mãe é algo bem central durante a vida e a carreira dela e se transpassa em vários filmes, como por exemplo em News from Home, onde as cartas da mãe têm um papel fundamental de narração dentro do filme, de criação ali de algum tipo de narrativa, apesar do filme ser bastante ensaístico, e em No Home Movie de 2015, que também foi seu último filme, onde ela faz uma espécie de homenagem ali ao falecimento da mãe dela, com algumas conversas que elas tiveram meses antes. E, infelizmente, também em 2015, a Chantal acabou se suicidando. Ela já estava internada fazia algum tempo por conta da depressão e tinha acabado de voltar para sua casa em Paris quando isso aconteceu. É realmente uma tragédia, assim, uma artista excepcional e embora dessa forma tão trágica, mas durante toda a sua vida ela lutou contra a depressão e contra várias questões psicológicas, assim, e isso se transpassa muito para a obra dela, até porque muitos trabalhos são bem biográficos. Sua primeira influência foi o filme O Demônio das 11 Horas, do Godard, e foi quando ela, na sua adolescência, ali por volta dos 15 anos, decidiu que queria ser cineasta. Aos 18 anos, ela entrou em uma faculdade de cinema, então ali na Bélgica, mas acabou saindo no primeiro ano do curso para realizar o seu primeiro curta-metragem chamado Exploda Minha Cidade. O filme foi premiado no Festival de Curtas-Metragens de Oberhausen em 1971, e nesse mesmo ano a Chantal decidiu se mudar para Nova York e ficou lá até 1972. Quando ela retorna para a Europa, em 72 ela realiza 2 filmes, o Hotel Monterrey, que foi seu primeiro longa-metragem, e também um curta experimental chamado O Quarto. Esses filmes já adiantam um pouco do que vai perdurar por toda a sua filmografia, né? Com sequências mais longas e essa coisa de focar muito nos detalhes do cotidiano, em tarefas repetitivas. E tem uma certa temporalidade que é muito própria da filmografia da Chantal Akerman e do estilo da diretora, que esses filmes já carregam. Além de cineasta, Chantal Akerman também foi escritora, artista visual e atriz, tanto que em vários dos seus longas ela acaba atuando. A que é considerada sua grande obra-prima é o filme Jeanne Dielman, de 1975, que a diretora realizou com apenas 25 anos, e já é com certeza um marco na história do cinema e principalmente na história do cinema feminista mais especificamente. A Chantal Akerman fez parte de uma segunda onda do feminismo e ela refletia bastante no seu trabalho não só sobre a representação feminina nas telas, mas no fazer cinematográfico. Tanto que Jeanne Dielman ganhou uma grande visibilidade também por ser um dos primeiros filmes realizados com uma equipe completamente feminina. E a diretora fez questão de que isso fosse feito. Naquela época já foi um grande marco e algo que deu visibilidade. Hoje em dia a gente tem mais cineastas que fazem um esforço nesse sentido e tentam realizar esse tipo de ação, mas ainda assim é algo extremamente grandioso e foi um grande marco. No entanto, apesar disso, a Chantal não se permitia reduzir ali a rótulos puramente identitários, seja em relação ao feminismo ou ao fato dela ser uma mulher lésbica e também judia. Ela sempre discordou da nomeação de um cinema feminista, afinal, segundo a própria diretora, ela viu o cinema como um campo gerador de liberdade dos próprios limites da identidade. Para a cineasta, quando as pessoas dizem que existe uma linguagem de cinema feminista, é como dizer que só existe uma maneira para as mulheres se expressarem. Ela, sem dúvidas, uma grande referência no que diz respeito a realizadoras que colocam um olhar mais singular e mais próprio em relação ao feminino. E a Akerman constrói ali, durante as suas obras, no seu próprio ritmo, a passagem de um tempo que pode ser claustrofóbico, violento, solitário e até muito melancólico. Tem um certo mal-estar que não se traduz nos seus filmes, que está presente tanto nos menores detalhes do cotidiano, até quando ela filma, por exemplo, Nova York, grandes construções, grandes paisagens urbanas em planos abertos. Mesmo ali se espelha uma certa angústia muito íntima que transpassa tanto a realizadora, a diretora, quanto o espectador que está tendo contato com aquilo. A Chantal foi uma voz de influência fundamental na arte do século XX, não apenas se tratando do cinema, mas também nas artes visuais. Tem uma filmografia repleta de possibilidades e que infelizmente ainda se discute pouco fora do meio cinematográfico,
e até dentro dele também, se eu for ser bem sincera. E por isso hoje eu queria apresentar 3 filmes pra você que tá interessado em conhecer um pouco mais sobre a obra e a visão dessa artista, como uma introdução mesmo ao universo da Chantal Akerman. É o que eu normalmente faço aqui nesses vídeos de filmografia básica. Não vou indicar que você assista todos os filmes daquele cineasta, mas que você comece ali com alguns que eu considero representar um pouco do que é o estilo daquele artista, ou do que ele tinha pra dizer, qual era a sua visão de mundo. O primeiro filme é Jeanne Dielman, que, como eu já disse, é realmente o mais importante da filmografia da Chantal. O filme acompanha 3 dias na vida de Jeanne Dielman, uma mulher ainda jovem, porém já viúva, que vive com seu filho adolescente. A gente vê ali um pouco da sua rotina enfadonha, os gestos e detalhes dessa mulher que cuida da casa enquanto o filho tá na escola e ocasionalmente também se prostitui. O filme trata muito desse sufocamento pela rotina e também todas as questões que a Jeanne enfrenta por conta desse contexto de vida. E por mais que seja um filme longo e com um ritmo muito diferente do que a gente tá acostumado atualmente, das coisas serem muito aceleradas, com todo o consumo rápido de conteúdo, que é, enfim, incentivado por N coisas, mas também se transpassa pra filmes, séries, etc. Realmente é uma experiência que vale a pena, que eu recomendo muito que um dia você tire, assim, um tempo, uma tarde, uma noite, tipo, vou assistir esse filme, estou com paciência e estou a fim de ter essa experiência diferente. O segundo filme é Os Encontros de Anna, de 1978, e que eu acho que já vai ser um pouco mais palatável para a maioria das pessoas assistir. Anna é uma diretora de cinema que está viajando ali por diversas cidades para promover o seu filme mais recente, e em cada uma delas ela acaba tendo um encontro marcante, seja com amigos, familiares ou desconhecidos. E nesses encontros, nas viagens que ela faz, ela vê que as feridas da Grande Guerra, que já passou algumas décadas, ainda continuam abertas nos seus sobreviventes. E ao mesmo tempo, ela segue física e emocionalmente distante das pessoas ao seu redor, apesar da busca constante em tentar se conectar com as coisas. Esse é um filme que, assim como alguns outros da diretora, tem um fator biográfico muito forte. A Chantal se colocava bastante nas histórias, seja realmente com fatos biográficos da vida dela, como cartas, etc., seja se colocando psicologicamente e emocionalmente de alguma forma na psique ali da construção da personagem. E eu acho que aqui nesse filme, mais do que nunca, isso é bem evidente. A forma como ela consegue retratar a solidão, a depressão e questões muito íntimas do ser humano é realmente única. E como eu disse, me parece ter bastante da mente da diretora transpassada para Anna. O que, de certa forma, é também muito triste, porque realmente é uma personagem com diversas dificuldades emocionais. Enfim, esse é um filme definitivamente imperdível. Eu acho que, para quem não tá acostumado com filmes mais experimentais ou que tenham propostas muito mais ousadas, talvez esse seja um bom começo para a filmografia da diretora. E a última indicação para se introduzir aí nesse mundo é News from Home, de 1977. Eu não quero falar muito sobre a sinopse desse filme, porque eu acho que assistir ele sem saber tanta coisa assim também pode ser uma experiência interessante. O filme é construído a partir de imagens que a Chantal registrou de Nova York no ano em que ela morou lá, e a montagem do filme une isso a áudios da diretora lendo cartas que ela recebeu durante esse período. Ele também é um filme muito íntimo e biográfico, assim como o anterior, mas para um lado muito mais de ensaio experimental. É um filme que explora bastante a contradição dessa relação que ela tinha com a mãe, naquele misto de carinho, preocupação, controle, manipulação, vários sentimentos confusos, enfim. Mas como em nenhum momento o filme tá preocupado em introduzir essas personagens ou em se explicar de alguma forma, acaba que ele dá muita margem pra interpretação e pra o que o espectador vai sentir ou vai interpretar a partir do que ele tá assistindo. Afinal, é um filme bem experimental e realmente o que importa mais é a sua experiência ali, não tanto a narrativa. Eu espero que você tenha curtido esse conteúdo. Se quiser conhecer mais diretoras e diretores cineastas incríveis, filmes e séries e obras audiovisuais que você ainda não ouviu falar, se inscreve no canal para acompanhar os próximos vídeos e também assistir os vídeos que já tem por aí, que já falam bastante coisa relacionada a esse assunto. Comenta aí se você já conhecia a diretora ou já viu algum desses filmes citados. Se você assistir também, fala aí o que achou, se gostou, se não gostou, se queria alguma outra indicação. Outras indicações de cineastas para constarem aqui no canal são sempre bem-vindas. Eu realmente tô aberta aí ao que vocês quiserem sugerir. Se você curtiu o vídeo, tem algum amigo ou alguma amiga que também gosta de cinema e gostaria de conhecer diretores novos e filmes novos, etc., compartilha esse vídeo, manda aquele link, dá uma curtida que também ajuda ao alcance do canal. Tchau, tchau e até a próxima!